Olha, o meu foi agora. Aê! O Saúde! meu foi, tô te vendo. Viva, viva! Pronto, E aí, guria, conseguimos tudo bem? tudo, graças a Deus. Muito obrigado, gente, por migrar para cá. Às vezes a gente tem essas questões, eu não sei, acho que é muita energia, Thiago e eu. E Né? Da Mercúrio nem outra tá vez, retrógrado, mas estamos aí, né? da outra vez meu telefone ficou doidão também. Enfim, mas agora conseguimos. É verdade, conseguimos. Tudo bem? Tudo amado, e contigo? Tudo ótimo, as pessoas estão entrando já. Tati já voltou, tá todo mundo voltando já. Olá, Val! Ei, bem-vindos todos. Sua mãe voltou também? Vamos se apresentar, porque minha mãe tá aí, minha mãe tá aí. Vamos se apresentar, né? Porque tem gente que tá no seu, tá no meu, e tem muita gente nova, né? Todo dia tem gente seguindo nova a gente, pessoas novas seguindo a gente, e as pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho. Começa aí o seu. Ah, vai, agora eu deixo você ir primeiro. Eu sou o Thiago, gente, para quem não me conhece, sou tarólogo, terapeuta metafísico, trabalho aí com nossos processos de crenças, presente, passado, futuro, trabalho também o processo de cocriação de realidade para a gente fazer uma realidade melhor, mais feliz e mais consciente, principalmente. Acho que é o mais importante aí no nosso processo de desenvolvimento e autoconhecimento. E é isso, eu Você atendo faz as via. leituras de chakra, tarô. Faço leitura de chakras, de tarô, tudo virtual, é só chamar no WhatsApp ou vir aqui no Instagram que a gente vai se comunicando e vamos fazendo as nossas marcações aí. Mas é sempre pra gente trabalhar o nosso eu e nossos problemas cotidianos, né? O tarô muitas vezes vem como uma ferramenta no final de tudo. A gente já foi no médico, já foi no psicólogo, no psiquiatra, já resolveu, já bateu cabeça em todos os lugares, aí vai pro tarô e de repente começa assim, a se encontrar. E aí a gente consegue encontrar um trabalho diferenciado, né? Fazer uma coisa diferente aí. E eu gosto bastante de trabalhar com as pessoas assim. E Ai, você, querida? ai, a gente é bem eclético, né, gente? Eu sou Helena, também terapeuta focada em autoconhecimento feminino. Faço sessões particulares, mas o meu foco do meu trabalho é em grupos, grupos de mulheres. Atualmente tenho grupos online e vou iniciar um trabalho agora, nesse mês ainda, de sexualidade feminina e espiritualidade. Trago uma bagagem de Tantra, mas também trago um outro mundo de Reiki, de yoga, de muita meditação, de muito cristal, de muito mantras, e tudo isso que ajuda a gente a encontrar a nossa verdade e a fazer melhores escolhas, mais consciência. Então, eu digo que meu trabalho é com a consciência superior, né? Que eu carregamos, né, uma galera com a gente para auxiliar nos atendimentos. E Sim, então é isso. várias E eu tava conexões espirituais aparecem, né? com certeza, com certeza. E é muito bom também essa liberdade de atender, de se aproximar dos clientes. Fechei outro dia 4 sessões com uma menina e eu chorava no final de tão emocionada que eu estava, que ela tinha conseguido resolver a vida. Ó, Val, querida, amiga de longa data. Então é isso, gente. Quem quiser acompanhar meu trabalho aqui em São Paulo, a partir do dia 21 de agosto, na Pompeia, a gente vai começar um grupo divino para desmistificar aí a sexualidade feminina. Aliás, podemos até começar por aí, porque nesse trabalho, Thiago, eu quero muito trazer assim as desmistificações do amor, sabe? A gente, né, fala tanto, amo o outro, aí ama e depois sai e briga e tem ciúmes e é tudo menos amor, né? Então, nesse Amor é uma trabalho, coisa muito complicada quando a gente fala de amor, porque as pessoas têm muito noção de apego, né? De carência, e vai substituindo pelo processo do amor. E são coisas totalmente diferentes, né? O amor não tem apego, o amor não deveria ter ciúmes, o amor tem liberdade, né? O amor é complemento, e na verdade, mas não necessariamente que você esteja vazio, né? É um companheirismo gostoso, sem que interfira na sua realidade de contexto, mas de certa forma, quando a gente está amando uma outra pessoa ou outras pessoas, a gente também se mistura um pouco, mas tem que saber o que é
é você, o que não é, e tá sempre trabalhando isso, né? O amor é Não, e gostoso, né? saber você quem você é e quem você não é, e limpar tudo isso que a gente cresceu, né? Com todas as histórias da Disney, com todos os filmes romantiquinhos, todas as baixarias de novela, que tudo isso vai entrando lá e a Mas gente vai não só a parte bonitinha de Disney, mas também eu pego muito cliente, muitas clientes aí, acho que tem algumas clientes minhas aqui que vêm com assim, ah, homem nenhum presta, todo homem é igual. Eu acho que as mulheres pegam muito isso, né? O homem também pega um pouco isso. Tem muita mulher safada por aí, você tem que tomar cuidado. Então você vai criando essas crenças que vão ficando no nosso subconsciente, que esses pensamentos, né, que vão sendo implantados na gente. Mas mulher tem muito disso, né? Nenhum homem é bom, nenhum homem vai te tratar bem. Acho muito engraçado isso, né? Nenhum homem vai te tratar bem. E a menina cresce com isso desde criança e isso vai gerando vários relacionamentos frustrados ao longo da vida, né? Porque ela já tem isso, ela vai atrair justamente quem não vai tratar ela bem, né? Porque essa crença já tá dentro dela e ela fica emitindo isso o tempo todo, né? e E ela aí vai tendo aqueles nem relacionamentos percebe que essa não crença tá dentro percebe, dela. Então já vamos trazer o não bafão. percebe. Vamos trazer o bafão Vamos. aqui. Vamos. Vamos trazer o assunto que é hoje, né? Hoje a gente vai falar de pensamentos, trazer consciência para os pensamentos. Vamos entender o que está passando na nossa cabeça, qual a importância disso, né? Então, daí para por quê? Por que que é tão importante? Porque a gente, nossos trabalhos é exatamente isso, mostrar que nós somos co-criadores e responsáveis por tudo que a gente vive. E quando a gente assume a responsabilidade, mesmo por aquilo que a gente não gosta ou que não é legal, pelo menos a gente começa a entender melhor a vida e abraça a oportunidade de começar a mudar. Porque as coisas fora só vão mudar quando a gente começa a mudar dentro. Então, vou trazer aqui uma história pessoal, muito particular. Graças a Deus, minha mãe não está assistindo, nem meu pai, deixa eu confirmar. Graças a Deus é ótimo. Mas é Não, eu também verdade, né? Eu adoro suas histórias pessoais. sexualidade feminina, orgasmos, e entra meu pai, gente. Eu fiquei. Ai, eu choro de pensar. Mas enfim, mas é que a história é bem pessoal, gente. Mas então, quando eu tinha 6 anos, meus pais se separaram. Minha mãe descobriu que meu pai estava tendo um relacionamento. Eles trabalhavam juntos, na mesma empresa, no mesmo escritório, e meu pai estava tendo um caso com a secretária. Que família nunca, né? Só que a minha mãe ficou enlouquecida, porque ela achava que a secretária era amiga dela. Então, minha mãe começou a perseguir a mulher, e numa dessas ela me levou junto e bateu na mulher. E, tipo, e aí, bom, obviamente eles se separaram e tal. E eu sempre achei que aquilo, minha mãe na época me mandou para um psicólogo, eu contava para o psicólogo as histórias, e eu achava que aquilo tinha ficado muito bem resolvido. Aí eu comecei a crescer, né? Aí aos 11, 12 anos, tinha um menino que eu gostava muito. E ele era meu melhor amigo do meu prédio. E ele começou a namorar minha melhor amiga da época. E eu me senti traída, sofrida, mas pensava, faz parte da vida. Aí depois gostei de outro menino, aí mudei para Porto Alegre e gostei de outro menino. E ele saía comigo e com uma menina mais velha. No final ficou com a menina mais velha, porque a menina mais velha fazia coisas que a menina mais nova não fazia. De novo, sofri um monte, senti uma dor, mas falei, tudo bem, faz parte da vida. Aí depois, aos 16 anos, voltei para São Paulo, me apaixonei por um menino, foi meu primeiro namorado, a coisa mais fofa do mundo, tal, 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 tal. Só que a gente se separou porque não dava os horários. E aí, no primeiro final de semana, ele ficou com a minha melhor amiga, que se chamava Isabel, o mesmo nome da secretária. E aquilo me atordoou, que eu falei, eu tenho 16 anos, eu tô vivendo a mesma coisa que a minha mãe. Bom, Mas você já conseguiu tomar consciência disso? Oi? Lá Com eu te 16 anos falei, você já. eu falei, que piada é essa? Falei, que piada é O essa? destino tá brincando comigo, né? Tipo, como que o meu amor está ficando com uma Isabel, tipo, exatamente que nem minha mãe, com 16 anos? Aí passou 17, 18, 19, 20, 20 para 21. Eu comecei a namorar um cara que foi a primeira vez que eu vi falar de Tantra, foi com ele. E ele praticava Tantra, tal, tal, tal. Depois de 6 meses, do dia para noite, ele acabou. E eu achei aquilo muito estranho. E aí eu tive uns dias horrorosos, enfim, assaltaram meu carro de madrugada e era do lado da casa dele, eu tinha a chave da casa dele, liguei para ele, tipo, 3 da manhã, estava dormindo, resolvi passar na casa dele, cheguei lá e ele estava no ato com uma mulher. E
eu saí de lá, eu não gritei, eu não fiz nada, eu fiquei paralisada porque eu não acreditava naquilo. Parecia que enquanto eu não vivesse a mesma cena, tipo, da minha mãe pegar no flagra, eu não conseguia romper com aquilo. E eu tive taquicardia, pensei em me jogar da Ponte Cidade Jardim, enfim, sofri assim, né, 20 anos. Eu falei, o que eu faço com isso? Vou Tava morrer. apaixonada. Apaixonada. E fui falar com a minha mãe. Minha mãe falava, imagina então o que é quando se tem filho. Tipo, isso que você namorou só 6 meses. Obviamente, o sofrimento dela era muito maior que o meu, não dava para se comparar. Mas aquilo me atordoou loucamente. E, de fato, lá, depois eu fui a fundo nessa dor. E eu não entendia nada, não fazia terapia, nada. Mas eu consegui lá quebrar essa história. Mas até hoje, às vezes, eu vejo que se eu não me policio internamente, eu começo a cair nesse lugar do tipo, alguma coisa vai acontecer, ele deve estar me traindo. Eu falo, essa história não Existe é mais. não, existe um conceito metafísico aí, que é metafísico, terapêutico, na verdade, que o nosso inconsciente, mesmo que seja uma situação ruim, ele tende a puxar aquela situação que a gente viveu quando a gente era criança. Porque ele se sente confortável com aquilo, porque por mais que doa, ele sabe lidar com a situação. É melhor do que ser uma situação diferente do aquilo. Nada mais do que recriar os ambientes que a gente teve quando era criança. Então a E que gente a vai gente fica recriando esses recriando. pequenos ambientes. Fica, e é normal isso. Isso acontece não só nos relacionamentos, mas acontece no padrão de trabalho, às vezes. Seu pai reclamava muito do patrão dele, você tem uma tendência a ter patrões iguais ou chefes iguais que seus pais tiveram quando você era criança. Mesmo que você não entendia muito o que era ter um chefe, o que era ter um gerente, o que era ter uma pessoa superior, você tem a tendência a seguir o mesmo padrão que tinha antes. Isso é horrível, na verdade, né? A gente tem que começar a tomar consciência disso para quebrar esses padrões nossos. E de relacionamento isso acontece muito. A gente tende muito e não é... Olha, isso é importante, viu, gente? A gente não vai seguir... Beijo, Silene, te adoro. A gente não vai seguir os padrões dos nossos pais no sentido daquilo que eles viviam exatamente, mas muito do que eles falavam. E a gente incorporava do que eles falavam. Mesmo eles podiam falar E uma coisa, mas a sentiam. gente percebia que eles estavam sentindo outra. Ou que eles estavam segurando Exatamente. porque a gente estava lá, né? Não, é muito isso do sentir, é verdade, é muito do sentir. E na Eu, perspectiva que nossos pais tinham, né? E não necessariamente era uma realidade, né? Porque cada pessoa tem uma realidade diferente, ela enxerga e sente a realidade de uma forma diferente. Mas a gente tende a sentir a realidade da mesma forma que nossos pais sentiam. Principalmente na nossa parte de infância, aí do 0 aos 7, depois dos 7 aos 14. Isso influencia muito, 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 muito. E aí a gente volta para aquele negócio do tema, né? Como é importante observar nossos pensamentos e entender o que, que a gente está pensando e o que a gente está vivenciando daquilo. O que está dentro da nossa cabeça. Quando a gente pensa em relacionamento, principalmente tem que pensar assim, o que, que minha mãe falava que era o relacionamento dela, o que, que meu pai falava que era o relacionamento dele, como ele se referia à minha mãe, como que eles pensavam disso, homem é tudo igual. Isso é muito engraçado, gente, como mulher tem isso, homem é tudo igual. E, gente, posso falar, nossa, homem não é tudo igual, mulher não é tudo igual, não existe igualdade nisso, porque cada pessoa é um indivíduo completamente diferente do outro, né? E a gente não tem que padronizar isso. O que acontece é que você vai acabar atraindo muitas vezes pessoas parecidas com o seu pai e com a sua mãe, como sua mãe, né? não, e indo mais profundo, né? A gente sempre vai atrair pessoas que vão espelhar a gente, porque tem um exercício que eu faço com as bem-amadas nos 21 dias, que elas têm que desenhar uma cruz, assim. Então, do lado esquerdo é tudo que é luz da mãe e do pai. E aí, depois do lado direito, né, todas as qualidades, luz, eu quero dizer qualidades, características positivas, coisas que a gente admira nos pais. E no lado direito, tudo que é sombra, de pai e mãe. E aí eu falei, e aí no final vocês vão olhar, e vocês vão olhar e perceber que tudo isso está dentro de você, né? Porque cada vez que a gente aponta o dedo, tipo, tem 3 pra gente. Então, se a gente consegue perceber, é porque em algum grau ou nível aquilo tá dentro da gente. Tá. E como é. E aí sim, quando a gente admite, a gente começa a olhar, começa todo o trabalho interior. Então, eu acho que esse, para mim, foi o grande pulo do gato em relação a relacionamentos, principalmente relacionamentos íntimos, mas amizades também, relacionamentos de trabalho. Quando eu comecei a falar, por que que essa pessoa está me incomodando tanto, né? Por que que... Então tá bom, se me incomoda, bom, eu mudo o foco.
eu mudo o foco, né? Paro de dar atenção, distancio. Mas se eu tenho esse bichinho que morde, que quer ficar... É porque a mesma coisa tá lá dentro de mim. Pode ter certeza, gente. Não, é certeza. A crença É é a lei do espelho, né? A lei do espelho total, assim. A gente tem que entender que o outro espelha a gente e aquilo que me incomoda no outro é o que mais a gente precisa ser trabalhado naquele momento na gente também. Existe isso também. Talvez seja a nossa característica que esteja ali precisando ser trabalhado. Por isso que a gente está incomodando, está sentindo o incômodo do outro, né? A gente atrai aquilo que a gente é. Então, se a gente atrai o que a gente é, o outro que a gente está perto da gente, seja no trabalho, seja no relacionamento, também tem muito a ver com aquilo que a gente está sentindo aqui dentro, né? Normalmente, dentro de um relacionamento, as duas pessoas do relacionamento são muito parecidas e, ao mesmo tempo, lógico, têm suas características diferentes. Mas elas têm pontos de atração muito grandes. Lógico que existe aí ligações espirituais, ligações diferenciadas para cada tipo de relação. Não, tem vários tipos de conceitos de relação, de atração, né, dentro de uma relação. Mas para acontecer essa atração, e mesmo a paixão, tem que ter igualdades e diferenças muito grandes, né? E acho que na sexualidade tem muito isso, né? A gente admirar o outro, querer ser igual ao outro, mas ao mesmo tempo se enxergar no outro, né? Com certeza. E até isso, né? Quem foi? Ontem eu acho que eu vi um vídeo do Laércio Fonseca, que ele contava uma história do Osho que eu nunca tinha ouvido, que tinha um cara muito apaixonado, que tinha encontrado uma gêmea. Falou, mas ela é exatamente do jeito que eu queria, ela tem os mesmos gostos, ela também está na busca espiritual, é a mulher que eu sempre sonhei, é tudo. E ele ia ter uma noite maravilhosa com a mulher, e aí depois... No dia seguinte, ele chegou meio cabisbaixo, tal, no trabalho. Era quando o Osho era professor na universidade. E aí passou umas horas, aí o Osho falou, poxa, né? O que aconteceu, meu amigo? O que você tá assim? Como foi a sua grande noite com a sua alma gêmea? Eu não era a projeção do homem que ela queria. Então, ela era a projeção dele, né? Mas ele não era a projeção dela. Tipo, como assim? Isso acontece muito, né? Isso acontece demais, né? A gente jogar uma projeção. E aí, falando em relacionamento, o grande fato do relacionamento. Fábio, tudo bem? Sagrado Masculino, gente, segue lá que é muito bom. Inclusive, quero marcar uma live com ele, tô cobrando online mesmo. E quando a gente projeta, cria muita, na verdade, expectativa, né? E o relacionamento é um problema muito grande quando a gente cria as grandes expectativas e a gente esquece de viver o momento, tá? Então a gente cria, aí vai aquela coisa do príncipe encantado, principalmente mulher. O homem consegue sentir já um pouquinho mais no pé no chão e viver um pouquinho o relacionamento no agora. Mas a mulher ainda tem um lado muito lúdico que foi colocado na cabeça dela de príncipe encantado, que o casamento vai ser maravilhoso. Então, a hora que ela começa um relacionamento, ela já cria um casamento perfeito, ela já cria uma família do jeito que ela sempre sonhou e vai vivendo essas coisas lá no lúdico, só que ela esquece de viver a realidade. E aí, quando ela cai na real, que aquele relacionamento não é nada daquilo que ela tinha sonhado, aí ela começa a entrar em crise. Então, assim, antes de entrar em crise, perca, né, esse processo do lúdico e viva o relacionamento no momento, né? Viva aquilo que tem que ser vivido agora, vive a relação a dois de verdade, e aí você não cria expectativas falsas, não cria... E é muito desafiador, né? Mas é aí exatamente aí que entra as bem-amadas na minha vida. Quando eu vi que eu tava, tipo, me iludindo com a vida. E a gente entra nessas histórias, né, devido a todos esses padrões que o Thiago trouxe aqui muito, muito bonitamente. Mas a gente vai querendo, então, encontrar personagens que se encaixem com o enredo da nossa história. Ah, não, se ele estuda na mesma escola que eu, se ele isso, se ele aquilo, o pai, a mãe é de sei lá da onde, ele gosta... Se ele tem essa profissão, se ele tem essa renda, se ele tem aquele carro... Se ele trabalha em tal lugar, se ele tem casa sei lá onde. A gente começa a criar uma história, que a gente cria um personagem da vida real que a gente quer encaixar na nossa história aqui dentro. E a gente sai da realidade, que é a realidade física, que é o quê? É o nosso corpo, é a nossa mente, é o que a gente está vendo, é o que a gente está respirando naquele momento, é a verdade, é o que rola sem a gente precisar fazer força, sem a gente ter que manipular. Aliás, até trouxe para o Thiago que dentro desse meu autoestudo e transformação que eu fui trazendo para as bem-amadas,
né, com os trabalhos Eu adorei isso. com as mulheres, eu criei uma, deu nome, batizei-me, uma amiga minha batizou-me, na verdade, de Fátima. Fátima é essa a louca que existe em mim, que quer controlar tudo, que quer manipular tudo, que quer que tudo seja do jeito dela, que se o cara não faz o que ela quer na hora que ela quer, ela fica louca. Se a mãe não responde do jeito e não idolatra ela do jeito que ela quer. Como assim? Eu sou a rainha do Egito, tudo funciona, o mundo gira ao redor do meu umbigo. Essa é a Fátima que existe em mim. E quando eu dei o nome de Fátima, foi muito mais fácil, gente, de perceber dentro do meu raciocínio, no dia a dia, quando eu começo a ver que eu tô um pouco ansiosa, meio taquicardia, não tô respirando direito, quero fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, aí eu paro, respiro. Calma, não sou eu. Essa é a Fátima, a louca, que quer tudo para ontem, do jeito dela, no tempo dela. E aí vai ficando mais fácil de separar a Fátima de mim. Da minha calma, do meu foco, da minha clareza, do que é prioridade de verdade, do que tem valor de verdade. Ainda mais nesse trabalho espiritual que tanto o Thiago quanto eu fazemos, onde a gente trabalha a serviço da luz, onde a gente quer ser um canal de luz, amor e sabedoria, a gente tem que viver isso, porque é muito bonito falar, mas a gente tem que praticar. E como é que pratica? Com autoobservação. A gente nunca vai poder mudar os outros, a gente nunca vai poder mudar as coisas fora, apenas dentro. Como a gente lida? Aquele cara que está sendo idiota com você na rua e buzina para você, o problema é dele que ele é idiota. O que você faz é sua responsabilidade. Como você reage ou não reage é sua responsabilidade. Eu, aliás, tinha mania de mandar, sempre que motoqueiro me xingava, eu mandava beijo. Eu mandava, ele tipo, só não sou cara. Eu, E eles ficam pé da vida. Mas sabe o que é muito engraçado? Tô aqui pensando no conceito do nosso ego, né? E a gente dá nome para essas partezinhas nossas que a Rita falou assim: ah, tô precisando encontrar a louca dentro de mim. E é isso mesmo, a gente tem que começar a dar nome para essas loucuras dentro da gente, que na verdade não são partes nossas, são coisas que a gente criou dentro da nossa cabeça. Se a gente denomina um nome para aquilo, aí você começa a separar de você, você consegue olhar para uma perspectiva e falar assim: isso talvez seja até uma parte minha, mas não sou eu completo aquilo, e não é né? uma louca, são várias. Minha amiga, quando você começa, você vai descobrir que existem muitas loucas. Até quando eu comecei a Existem montar muitas o Instagram, personas aí dentro. eu falava para ele, era muito difícil para mim eu controlar a flamenca, que eu falava, que era a flamenca, é a mulher que vai pra balada e bota o salto alto e o batom vermelho e quer sair seduzindo todo mundo. Ela quer seduzir, tipo, o cara do posto de gasolina só para ela poder fumar lá dentro do posto de gasolina, entendeu? Ela fica seduzindo todo mundo para as pessoas fazerem a vontade dela. Então ela é super mais simpática, agradável, receptiva. Então essa flamenca. E eu falava para ela, você não E tem. super uma alimentação do ego isso, né? Porque sentir sensual, no final das contas, te levava o ego. Então você se sentia bem com você mesmo, né? No fundo, eu vou ligar no terapeuta agora. Eu vou falar ao terapeuta. Quando ela tá muito ativa, nada mais é. Porque às vezes sua autoestima tá um pouquinho baixa. Você joga isso pra frente pra você conseguir alimentar sua própria autoestima com os outros te elogiando e você se sentindo sensual. Exato, exatamente. Mas é muito louco quando você se torna consciente, né? Então foi todo E um quando você trabalho. separa, aí você começa a falar assim: ok, ela existe, mas eu não preciso vivenciar ela o tempo todo. Eu Exatamente, eu posso jogar ela preciso pro lado quando eu dela. não quero mais. Deixa as coisas acontecerem, sabe? Ela não precisa vir montar o circo e fazer aquela palhaçada toda, entendeu? E a Mas gente foi pode todo. fazer isso com tudo, né? Tipo, o controlador, o chato, o apaixonado, louco, entendeu? Porque às vezes a gente tem Exatamente. tudo isso dentro da gente. Quando a louca flora. Muito bom, Rita. Isso aí. Não, e Isso. paralelamente, o que eu também descobri, Thiago, você vai poder complementar lindamente, gente, se estamos aqui, né? Queremos harmonia nas nossas relações, queremos construir o bem, queremos estar tranquilos de dentro para fora, né? Então também tem aquele dia que acontece qualquer coisa, você acorda no susto porque tem uma obra, porque tem uma criança chorando, porque alguém tocou a campainha sem querer. E aí você levanta da cama, aí você já vê quando você tá passando seu café, você já tá mal-humorado. Você nem acordou e você já tá mal-humorado. Lá também é a hora da gente virar e falar, pera,
mas isso também não sou eu, né? Aí é a hora de Sim. pegar o outro lado e falar, pera, mas por que eu tô mal-humorada? Tá bom, a pessoa já foi. Sabe? Já aconteceu uma coisa que não estava no meu script e tá tudo bem. Mas aqui agora não tá mais. Vamos ser felizes aqui agora. Vamos ficar bem-humorado. Você vai ficar mal-humorado o resto do dia? É ou não é? Não, isso puxa muito, né? Às vezes uma situação pequena, você vai deixando esse pensamento viver com você, com você, com você, e você vai deixando a onda pegar e o dia vai ficando uma merda porque você deixou simplesmente uma situaçãozinha te permear o dia inteiro, te regar de energia que não tem nada a ver. Você estava com vários planos que você queria ficar lá no alto astral, queria manter sua energia super alta, mas uma coisa te trouxe para baixo, e aí você começa a atrair tudo que não é positivo, você começa a frequenciar uma coisa que não tem nada a ver com você. Então isso é muito importante, se auto-observar o tempo todo. E tem momentos que não dá para reverter tão fácil, né? A gente tá falando que é assim fácil, mas tem hora que você tá meio pé da vida e não tá fácil reverter, né? Que é aí que você tem que respirar, buscar o seu eu de novo, tentar mudar a frequência, muda o pensamento. Por que, que eu tô tão irritado com isso, né? Porque às vezes aquilo lá foi um gatilho para um monte de coisa que você já tá irritado, né? Você só teve um gatilho ali. Então tem que trabalhar outras situações, começar a buscar e se observar. A autoobservação, mais uma vez, é essencial. E aí a gente tá falando muito de pensamento, que hoje era o foco pensamento, mas a gente vai deixando a coisa rolar. Beijo no Tantra, amado. Beijo, mundo Tantra. Beijão pra você. Sigam Ai, eles, adoro gente. você. É, demais. Também adoro vocês. Na verdade, assim, os pensamentos, eles são muito. A gente deixa os pensamentos dominarem a gente. E a gente tem que começar a entender que os pensamentos é uma ferramenta que a gente tem que começar a dominar. Não é aquela coisa, eu acho que eu falei isso numa live nesses dias. Não é porque eu penso, logo existo. Eu existo antes do meu pensamento, né? Então, assim, é importante a gente bater muito nisso. Que bom, que bom. A gente tem que bater muito nisso. A O gente tem que sagrado fala, sinto, logo existo, né? Que o sim, a importância do sinto, logo sentir. existo. Mas Né? também o sentir é uma das partes nossa, né? Porque eu posso sentir, posso pensar, posso existir antes do sentir e antes do pensar. Então, assim, a gente tem que entender que isso são ferramentas que a gente tem que começar a usar a nosso favor. E não viver a favor dos nossos pensamentos, do nosso inconsciente, das nossas emoções. Porque a gente tem que deixar as emoções fluir, sim, é importantíssimo deixar as emoções fluir, mas também compreender o que causa essas emoções, o que causa esses sentimentos, né? E aí, mais uma vez, eu gosto de falar, todo pensamento causa uma emoção, causa um sentimento. Então, a gente tem que começar a entender o porquê que isso gera esse sentimento. Vamos partir para o nosso tema da nossa live passada, dinheiro. Porque quando eu penso em dinheiro, qual é o pensamento e qual o sentimento vem? É de positividade, é uma coisa boa, é de medo de não ter, é de sujeira. Então a gente tem que entender o que está atrás, qual é a crença raiz disso, do pensamento que está ali na superfície, entendeu? A mesma coisa de um relacionamento. Quando você se imagina casado com alguém, isso é positivo? Porque às vezes a gente tem um sonho, mas no final das contas, quando você se imagina casado com alguém, vem aquela coisa de tortura, de prisão, de medo, né? Todo homem tem um pouco isso. O lado masculino é assim, sabe? Quando você vai casar, a pessoa fala, ixi, agora acabou. Caixão, já era. Você vem num Né? paletó porque Tem você vai até morrer. aquele A sua negócio vida do acabou jogo do dessa bolo. forma. Negócio do Como jogo do bolo, que é a mulher com a coleira, puxando o cara pela gravata, né? Que coleira é gravata. isso? Que horror. É isso mesmo, porque a sensação do homem foi colocada que o casamento é uma prisão, no final das contas. Então eles têm essa sensação que o relacionamento não vai ser uma coisa de positiva, que ele não vai conseguir ter liberdade, que ele não vai conseguir ser feliz, porque ele vai estar aprisionado. No fundo, ele quer ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo essas crenças existem também. Então ele tem que conseguir pensar e resignificar essa cena. Resignificar é uma palavra horrível, na verdade, né? Eu odeio essa palavra, mas vamos falar isso, né? É transformar, transmutar essa energia do pensamento, essa energia da crença, pra gente começar a ter um relacionamento que não tem mais base naquilo que nossos pais e nossa sociedade colocou na gente, né? Ter um Essa sociedade relacionamento patriarcal contribuiu muito. patriarcal total. Não, e além de tudo, a gente tem que entender que dentro de um relacionamento, muitas vezes, a gente tenta ter dois relacionamentos com essas figurinhas que a gente falou, né? O controlador, o bonzinho, o certinho, a boazinha, a mocinha, né? Então a gente está tendo relacionamentos de ego para ego. E um bom relacionamento é de um eu verdadeiro com outro eu verdadeiro, né? Com a nossa essência de verdade. Tem que ser levemente compatível, né, Thiago? Porque Sim, os egos, né? Porque senão você começa a ter vários egos nada a ver, e aí você não tem sentido, na verdade, né? E eu acho que quanto mais a gente se aprofunda também na espiritualidade, no autoconhecimento, é muito legal o outro estar na mesma jornada.
Porque senão isso também, gente, quem começa a ler, estudar e o parceiro não acompanha, começa a desemparelhar, porque o outro vai abrindo a consciência Thalia, beijo. e o parceiro não acompanha, né? Então fica um vácuo entre os dois, assim. Na verdade, assim, eu acho que o mais preocupante é quando as frequências não são as mesmas, né? Por mais, às vezes, cada um tá numa busca de caminho espiritual até diferente, né? Mas que a frequência é parecida. Mas quando as frequências são muito diferentes, a tendência é esse relacionamento não vingar muito tempo, né? Porque você começa a ter uma pessoa que não combina mais energeticamente com você. E aí a tendência é ter uma separação realmente, né? Mas assim, às vezes as jornadas espirituais são um pouquinho diferentes, mas é uma jornada de crescimento, é uma jornada de aprimoramento, cada um no seu caminho diferenciado e vai vivendo aquilo de uma forma diferente. Mas quando não existe a mesma frequência batendo ali, é muito difícil o relacionamento durar muito tempo quando a frequência mudou já completamente. Thalita tá chorando de rir, ela gostou. É uma amiga Se minha. perguntas, me mandem aqui nesse pontinho de interrogação que a gente vai respondendo aqui, tá? Se vocês quiserem saber alguma prática, alguma dica que você tem, Thiago, para você medir sua frequência, para você olhar Existem várias situações. está confortável e que você fala, nossa, como é que eu vou melhorar isso? Não, quando eu não estou confortável, eu preciso melhorar, na verdade, é respirar. É parar, respirar. Eu uso muito técnica do Ho'oponopono ainda, tipo, paro, uso o Ho'oponopono, paro ali, faço o Ho'oponopono pra mudar minha frequência. Porque tem hora que eu tô chato. Vou falar bem a verdade, tem hora que eu estou chato, não quero ver pessoas e outra. Mas eu não posso, a gente atende o dia inteiro, a gente tá lidando com pessoas o tempo todo. Então eu tenho que voltar, respirar, entrar num processo de Ho'oponopono, porque ele abre o nosso chakra cardíaco e aí você entra numa frequência diferente. Mas uma coisa que eu tô fazendo bastante é escrever. Eu falo que é a análise sintática dos meus pensamentos. Então eu escrevo. Sabe quando você quer reclamar da vida? Aí você começa a reclamar. E vou escrevendo. Aí eu volto o que eu escrevi, vou lá e falo assim, quem é o sujeito disso? Por que eu tô jogando esse problema? Na verdade, eu tô me fazendo de vítima nessa situação. Porque, na verdade, estou culpando o outro, mas, na verdade, eu sou responsável por isso. O que eu posso fazer para mudar? E isso eu vou escrevendo e vou anotando no papel, entendeu? Pego uma outra caneta e vou circulando. Olha, aqui eu tô me fazendo de vítima, aqui eu tô perdendo meu poder pessoal, aqui eu tô deixando outra pessoa me influenciar. É importante porque, às vezes, nossos pensamentos passam um monte de reclamação, e a gente nem tá entendendo, não tá acontecendo. A gente vai deixando acontecer. Quando a gente coloca no papel, e aí quando colocar no papel, não pensa, vai deixando a mão rolar, vai escrevendo sem, sabe, pode ficar sem ponto, sem concordância. Neste momento, o português não é importante. O que é importante é você ler o que está acontecendo na sua mente, porque muitas vezes a gente não consegue ler isso, a gente não sabe o que a gente está pensando, a gente simplesmente vai naquele turbilhão. E uma coisa que eu nem sei se você sabe, que uma vez eu li num livro maravilhoso, que falam que quando a gente está com a mente muito acelerada, só o ato de pegar o papel e caneta e escrever é um master exercício, porque nossos pensamentos pensam muito mais rápido do que a nossa capacidade de escrever rápido. Então, só o fato de escrever no papel por alguns minutos já ajuda a desacelerar a rapidez dos pensamentos. Só por isso já coloca em ordem. Ainda esse trabalho todo que você faz maravilhoso. Funciona também gravar. Eu já gravei áudios e depois fiquei escutando. Mas aqui gravar, às vezes eu perco o aplicativo no celular, aí eu vou tentar mandar mensagem, vou mandar mensagem de áudio para outra pessoa, nem sempre é muito favorável. Então escrever para mim ainda funciona melhor, entendeu? Eu e uma amiga, a gente tem isso, que é o nosso trato, que a gente ou se manda um vídeo, ou se manda um áudio, e a outra não tem obrigação nenhuma de responder. É a gente se ouvir e se assistir mais 2 vezes. E é impressionante, porque aí a gente se ouve, se assiste 2 vezes e passa. E a gente esquece. Passa. É impressionante. Passa. Não, mas é sério, pelo menos da minha parte, eu percebo que quando eu tô num processo negativo, normalmente eu estou me fazendo de vítima. Ou eu estou com preguiça de tomar atitude. Uhum. E aí eu tô colocando problemas em cima disso, entendeu? Então, assim, na verdade, a vítima aí é a grande questão. A gente se faz muito de vítima, a gente coloca a gente no sentido de vitimismo, de não sei o que lá, que eu não tô conseguindo por causa de alguém. E no fundo,
a gente não tá tomando atitude, não tá tomando responsabilidade pra gente. De uma coisa que é muito engraçada, não sou muito favorável, tem algumas coisas positivas e negativas do gás preto, mas ele falava assim, se você quer uma coisa, se banque. É E a verdade. gente não se banca normalmente, a gente quer que o outro banque a gente. Total, mas olha, eu tenho uma situação aqui ó, que eu acabei de lembrar com essa sua fala, que é divina e que hoje eu estou muito feliz, gente. Olha, boas energias hoje, por favor, porque eu tô em estado de choque, tá? Em dezembro, eu decidi que eu ia vir para o Brasil e eu ia para um retiro espiritual. Eu não sabia que eu ia ficar aqui, mas eu sabia que eu tinha que pedir demissão do trabalho onde eu estava e que eu tinha que sair do quarto onde eu estava. Então, eu topei vir para o Brasil porque eu ia ter uma graninha que eu ia poder ficar no Brasil 3 meses sem trabalhar. E aí, eu cheguei, aí faltavam 2 semanas para eu vir para o Brasil. Por uma questão legal lá, que na verdade deveria ser bem legal o que eles fizeram, eles tiraram uma boa quantia da minha conta, que fez, ao invés de eu ter dinheiro para ficar no Brasil 3 meses, eu tinha para ficar só um mês. E cada vez que eu tinha que ir nesse lugar burocrático para eu levar e mostrar que eu tinha, ei prima, beijos, que eles estavam errados e que eu tal, eu ficava 3 horas no. Vai, tipo, poupar tempo de lá. E eu Entendi. ficava só fazendo Ho'oponopono, porque eu tava com muita raiva. Porque eu falava, como que esses filhos da mãe vão lá e tiram o dinheiro da conta? Tiram. Vão lá e pum, bloqueia e tira. Tipo, e eu tava vindo embora. Tipo, e eu não tinha trabalho aqui, eu ia pro retiro espiritual. E eu não tava entendendo por que isso estava acontecendo. E aí eu chorava e eu falei, eu não quero entrar nesse vitimismo, eu não sei o que eu criei, por que eu criei essa situação. E Ho'oponopono, eu juro pra vocês, eu tive que ir lá 2 vezes que eu fiquei 3 horas e eu só fazia Ho'oponopono, porque cada vez que eu via que eu ia começar uma conversa mental xingando os caras, eu falei, isso só vai me fazer mal. E a hora que eu for atendida, sabe, vai dar tudo errado. Eu falei, não sei por que eu tô aqui pra levar luz. Bom, resumo da ópera. Eu sei que eu vim para o Brasil, eles ficaram com dinheiro. Eu mandei fotografias dos documentos, mandei para eles por e-mail, liguei para eles em janeiro e nada. E quando eu estava no Brasil, eu falei, meu Deus, acabou o retiro espiritual. Eu falei, e agora? Aí eu senti que não era para eu ter um trabalho. Quer dizer, que era para eu não ter o dinheiro para eu buscar um trabalho. E no buscar um trabalho, eu Uhum. encontrei o sagrado e retomei as bem-amadas e tudo começou. Mas, e aí, conforme as coisas iam acontecendo e tudo que eu ia botando a mão ia virando aqui no Brasil, eu falava, meu Deus, é por isso que eles bloquearam aquele dinheiro. É por isso, porque se eu tivesse aquele dinheiro, eu não estaria fazendo isso agora. Mas aí, tá bom, transformei, continuo até hoje. Eu penso nesse assunto Ho'oponopono neles. Não, sabe, não existe. E aí, tipo, aquele dinheiro, porque vem, né? Vem eu trabalhei todos os meses, tipo, eles não tá justificado, eu paguei todos os meus impostos, não, eles não podiam ter feito. Fátima, cala a boca. Ho'oponopono. Aí, Você já tem nome pra vitimista? total. Tem que dar um nome Ho'oponopono. pra ela. Pois é, não, é a Drama Queen. Drama Queen é tipo, ai, pobre de mim. É o ascendente Lua em Peixes. Pobre de mim, eu sou a que mais sofro. Enfim. E aí eu sei que a coisa foi que foi. E aí eu desencanei. Aí eu lembrei que tinha uma amiga em Barcelona que tinha sido muito generosa comigo. Ainda uns 2 meses atrás eu mandei, olha, eu tô recebendo uma grana, eu adoraria te devolver um pouco da grana quando você me ajudou, que eu precisava. Helena, muito obrigada, mas foi dado. Não é para você me pagar, não se sinta. E eu falei, gente, tá bom. Falei, bom, eu sei que hoje de manhã, eu fiquei em pânico. Eu corria de um lado para cima para o outro. Eu recebo um e-mail do Instituto Burocrático de Português dizendo que quer meu número da minha conta para poder fazer a restituição do valor da penhora. E eu, tipo, eu olhava, só vinha Ho'oponopono na minha cabeça. Eu falei, foi não, aquelas 6 horas de Ho'oponopono que eu fiz naquele lugar para levar luz. E aí eu pensei, gente, olha como o universo é incrível, porque eu tô agora, nos 21 dias, fazendo uma lá, 108 vezes Ho'oponopono pra mim. Olha como as coisas... Eu fiz pros caras, eu fiz pro meu pai, fiz pra minha mãe, fiz pra ex-marido, fiz pro companheiro, mas eu nunca tinha feito pra mim um malá inteiro. Eu falei, Uhum. olha como a bagaça funciona!
Funciona. Funciona demais. Funciona demais porque você começa a limpar suas crenças, né? Os seus medos, sua escassez, queima tudo, na verdade, né? Ele vai purificar todos esses processos. O Ho'oponopono faz muita diferença mesmo. Meu guru, meu abraço, Jesse. Na verdade, faz uma diferença enorme, 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 enorme. E você viu, se você não tivesse entrado nessa frequência de, mesmo quando você estivesse meio estressado, pensando naquilo, você jogasse e abençoasse, né? Você começa a mudar a Que frequência, isso talvez desafio! nunca mais viria. Nunca mais virei. Que desafio! Maravilhoso, gente, mas vale a pena. Por isso que a gente quis fazer esse ampliar a consciência, porque mesmo na situação mais difícil, a gente abre os nossos caminhos. É verdade, a Rê tá falando aqui que ela super indica os 21 dias, porque nos 21 dias eu também falo. Tem um dia que é só do Ho'oponopono e dessas curas, porque abre coisas que a gente não sabe explicar. Tiago, ó, a gente está aqui com uma pergunta que eu vou colocar aqui. Como parar de repetir padrões? Vocês têm dica, sugestão, qualquer coisa? Ó, Tá? chegou uma Depende do tipo de padrão. casa, Mari linda. Ela é super bem amada. Beijo, amada. Depende do tipo de padrão. Na verdade, assim, a gente vai ter que entender o que é padrão aí nesse sentido. Se a gente está tendo padrões repetitivos na nossa vida, padrões repetitivos de relacionamento, padrões repetitivos de vida financeira, a gente tem que começar a entender qual que é a origem disso, que nem a gente estava falando. Tem hora que não adianta a gente falar assim, vou ter tipo uma fórmula mágica que eu vou olhar e vou mudar esse padrão. Se está tendo padrões repetitivos, a gente tem que parar o que a gente está fazendo e falar assim, da onde começou isso? E às vezes a gente resolve uma situação e pensa que foi aquilo, e aí vem um padrão repetitivo e joga na nossa cara, ainda não resolveu. Então, assim, Exatamente. é um trabalho que não é assim, vou instalar o dedo e vou resolver. Lógico, no processo terapêutico, tanto comigo quanto com a Helena, você vai ter um avanço disso, porque é mais fácil, o terapeuta vai olhar para você, já vai entender o que que é, tem uma ferramenta que é o tarô, ela tem várias ferramentas que ela trabalha já, então ela consegue incorporar isso, eu também consigo incorporar isso de uma forma mais fácil, né? Mas sozinho, como eu faço comigo mesmo, por mais que eu faça algumas terapias, inclusive com o Jensen aqui, que ele faz hipnose, eu já fiz com ele, é uma máquina muito legal. Então a Hipnose gente é incrível. é incrível, ele fez um trabalho comigo muito, muito, muito legal. Então, assim, a gente tem que, na verdade, entender aonde está esse padrão. Vamos pensar no padrão de relacionamento. Eu tô tendo sempre iguais relacionamentos. Pessoas que me largam, ou pessoas que me maltratam, ou relacionamentos tóxicos. Então, eu começo a entender o que, que eu acredito que é um relacionamento para mim. Então, você tem que fazer esse questionamento. O que, que é um relacionamento? O que é ter um parceiro? O que não é ter um parceiro? Exatamente isso. A hipnoterapia também tira padrões repetitivos, exatamente isso. Então a gente vai mudar esse processo do padrão repetitivo na nossa cabeça. A gente vai buscar qual é a origem desse padrão. Não adianta falar que é instalar o dedo. Tem que olhar para o passado e tem que olhar para aquilo que você acredita hoje, né? E tem que Principalmente. mergulhar na dor, né? Eu acho que, gente, uma coisa que muito me ajudou é o lance de quando a gente reconhece que existe um padrão. Primeira coisa, aceita. Aceita o que é exatamente como é. E eu não lembro se eu trouxe na outra live uma frase que eu aprendi com a minha na barra de Access. Oi, Sagrado. Sagrado chegou, gente, ao vivo agora aqui com a gente. E aí, mestre? Então, Sagrado. Sagrado, tô falando sério agora. Calma que você tá roubando minha fala. Adoro vocês dois, gente. Os dois são uma figura, viu? Então, gente, mas uma frase que eu aprendi com o barra Access é: você para, você vê a situação, você reconhece o padrão. E aí você, né, não quer aceitar, mas você tem que aceitar. Então, você fecha o olho, coloca a mão no coração e você pergunta: qual é a verdade, né? Qual que é o universo? O que tem de verdade nessa situação que eu não estou vendo? Que se eu visse, ou que se eu percebesse, mudaria completamente a situação. E você joga essa pergunta, e você pode fazer mentalmente várias vezes essa pergunta, e a resposta vem, gente. Começa a vir sinais, começam a vir caminhos. Eu comentei numa outra live também, que eu teve uma época que eu tava com o meu ego espiritual lá nas nuvens. Uhul, sou a pessoa que descobriu os caminhos das pedras, sei todos os chakras, sei as luzes, sei as dimensões, estou rumo à nova era. E aí comecei a sair com um moço e, o moço era a raiva em pessoa.
E ele era um ser raivoso e irritado e impaciente. E os meus amigos não entendiam. Como que podia a Lelê da Luz Azul, a pessoa mais paz e amor com aquela pessoa? E eu mesma não entendia, porque eu estava tão alucinada por ele. Eu falava, mas como é que pode? Como é que pode? Aí, conforme foi indo o relacionamento, eu entendi que aquela raiva dele, todo aquele ser, era eu. E eu estava movida no giraia. E eu estava totalmente num papo louco do meu ego, que eu não estava me sacando. Uhum. Enfim, só que não adiantava eu terminar com aquele cara, quando eu descobri isso, porque eu ia atrair outro bagulho igual. Então lá Você fui vai eu. continuar traindo. Aí lá fui eu, Ho'oponopono, agradeci aquele homem por ele me servir, para me mostrar a raiva em mim, a impaciência em mim. E foi todo um trabalho que eu fui fazendo, alinhada com a vida, que aí aos poucos a gente foi se afastando e foi aí, chegou naquele ponto que o Thiago falou no início, que aí a gente se afasta naturalmente porque ficam frequências diferentes. Mas o Fica. lance é que eu, sem perceber, eu estava na mesma frequência que aquela criatura. Sim, sim. Só que eu Uma coisa estava que eu queria falar maquiada. veio uma história pra mim na cabeça de uma cliente aí, mas eu acho que é bem importante esse processo terapêutico dela. Porque ela tinha uma frequência, ela subia financeiramente e caía. Subia financeiramente e caía. Sabe, aquilo que eu brinco que é padrão montanha-russa, sabe? Sobe feliz da vida, quando cai é um desastre. Fica nesse padrão o tempo todo. E ela veio com esse problema. E aí eu peguei e comecei a ver, ela não tinha nenhum problema na prosperidade financeira, na crença financeira. Tava tudo legal, pra ela tava tudo legal, os caminhos estavam sempre abertos, né? E aí eu comecei a puxar no tarô, comecei a entender. Aí eu peguei e falei assim, já achei o problema, é com a sua mãe. Ela falou, imagina, eu não tenho problemas com a minha mãe. Aí a gente começou, aí comecei a entender que, na verdade, a mãe dela era uma pessoa muito ambiciosa. E a mãe dela manipulava o pai dela, manipulava a família, manipulava toda uma situação em cima. E ela sempre achou isso muito ruim. Então o que acontecia? Ela, como padrão interno, quando ela começava a subir, ela não queria ficar igual a mãe dela. Então tinha uma pessoa lá dentro dela, um inconsciente, ela falava assim, volta porque você vai ficar igual ela. E ela caía, perdia tudo. Então Olha, ela teve que curar essa relação com a mãe dela para que a prosperidade dela financeira. E hoje hoje a gente trabalha outros processos terapêuticos com ela, mas a finanças dela tá ali, equilibrada, ela tá feliz da vida, ela não tem mais problemas com as finanças. Ela tem outros problemas que foram surgindo depois e a gente vai trabalhando isso também. Mas era o padrão que estava puxando ela, era a mãe. Esse padrão que você falou, né, dela não querer ficar como a mãe, eu acho que é muito comum. E outro padrão é de manter lealdade. Então, se a minha mãe não prosperou, eu também não posso prosperar. Se minha avó não teve sucesso, ou meu pai foi infeliz, eu também tenho que ser infeliz. Se meus pais se separaram, eu também tenho que me separar. A gente traz tudo isso no nosso inconsciente, né? Existem duas coisas legais falando de pais, assim, né? Que na verdade traz os padrões juntos. A primeira parte é matar os heróis. Reconstruir o processo de herói do pai. Então, assim, pai e mãe não são heróis, são pessoas comuns e às vezes é interessante até chamar pelo primeiro nome dos pais, começar a arrancar mãe e pai ali da situação para que você encarne que eles são pessoas comuns. No celular, né? Eu fiz isso, eu mudei. No celular é bom fazer isso, você coloca o nome da pessoa em vez de colocar o mãe e pai. Por quê? Porque isso ajuda muito, porque as vozes internas que a gente ouve dentro da cabeça não são só nossas. Quando a gente vai ouvir alguma recriminação ou algum direcionamento, muitas vezes quem fala é a mãe e o pai dentro da sua cabeça. E essas vozes vão vir, na verdade, daquilo que você acha que eles acreditavam, que eles sentiam antigamente. Então ela vem carregada, às vezes, de dogmas que já não existem mais nem para eles, mas dentro de você ainda existem esses dogmas deles. Então, assim, a gente tem que trabalhar e matar esses heróis primeiro. Depois, a gente tem que se reconciliar com esses heróis, entendeu? O importante é matar e reconciliar. Tem que fazer os dois. Porque se a gente não se reconcilia, a gente começa a fazer esse padrão que a minha cliente estava fazendo. Que era o tempo todo tentar fugir de ser igual. E ao mesmo tempo ela começou a criar um outro padrão repetitivo negativo. Então, assim, a gente tem que matar, mas curar essa relação acima de tudo, né? Ninguém está num pedestal maior que o outro, né? Não, e eu acho lindo trazer aqui que eu, no meu processo, os pai e mãe internos, né? E trazer muito eles para gente, vai matar o pai e mãe interno, não é pra matar fisicamente, pelo amor de Deus. Qual que é o nome daquela mulher louca, aquela loira, a Rustenstoff lá? Tina Ristoff. Ai, gente,
Chama Violeta. Não, a gente transmuta isso agora. Às vezes, mas eu, no meu processo, o que você descobre quando você mata pai e mãe internos é que você se conecta de verdade com o grande pai e de verdade com a grande mãe. A sua fonte, a sua referência, a voz do mimimi é substituído pela sua voz da sua sabedoria, que é a sua Sofia, que é a sua Virgem Maria, que é Jesus, que é José, que são os santos divinos, os seres de Que é luz, o os Deus, que é a encarnados, deusa. os mestres, nome que você quiser dar. Mas são esses seres de luz que ganham espaço dentro de você. E aí você descobre que você está sustentado em qualquer lugar da vida. Que qualquer dificuldade, mesmo que seus pais que te deram a vida, né, vão dessa para uma melhor, você ainda assim, você vai estar sempre sustentado onde quer que você esteja, de um pai, de uma mãe, realmente com essa energia amorosa do amor incondicional, desse carinho de te querer o bem eternamente. E aí, quando você se conecta com esse sagrado pai, essa sagrada mãe, e aí você retorna, né? E vai para a relação com seus pais, você acaba vendo também seus pais como uma irmandade. Somos todos aqui uma grande irmandade, fraternidade do planeta Terra. Estamos todos aqui. E aí, uau! A mágica Do acontece. processo evolutivo. Tá todo mundo no mesmo processo evolutivo, né? Exatamente. O processo evolutivo. Rosângela, eu não entendi o que você perguntou. O como é que Ah, faz? e temos mais uma pergunta. Ela mandou a mesma pergunta aqui. O que e como fazer? O que fazer e Como como fazer? fazer esse processo de morte? Acho que o exercício que a Helena ensinou no começo é muito bom para começar esse processo de matar e reviver os pais aí, que é aquela cruz que você falou. É muito legal. Isso ajuda muito. Repete aí o exercício, que é aquele que você coloca os lados, como que é? Então, gente, é assim, bom, existem vários, tá? Esse é só e tipo, e é isso, é importante você ir a fundo. Então, eu vou dar até o exercício de antes que eu gosto de fazer, que você faz o cemitério das dores. Então, você escreve isso é da Clarissa Pincolas, do Mulheres que Correm com os Lobos. Você cria uma linha do tempo do 0 aos 7 anos e lá você coloca o que você lembrar das suas maiores dores. Muita gente não tem memórias desse período. Então, aí tem que fazer um trabalhinho, é interessante fazer um trabalhinho de ver quais são os padrões que você já percebeu que se repetem na sua vida. E aí, desse cemitério das dores, onde tiver dor, você vai colocando uma cruzinha. E aí você deixa esse cemitério das dores do lado, depois que tiver feito. Né? Tudo. Assim, mudei de casa, meu pai não me deu a boneca que eu queria, eu não passei na escola, eu não podia tomar o refrigerante. Tudo que a nossa criança interior sofreu lá. Né? Que essas coisas a gente lembra, aquele Natal que você queria muito uma coisa, você ganhou outra, aquela festinha que você queria ir, que sua mãe não deixou você ir, aquela catapora que você ficou e que daí você não foi no passeio da escola. Todas essas coisas. Você coloca nesse cemitério das dores. Aí, bom, fez o cemitério das dores, deixa ele lá do lado, e aí você pega e você faz em outro papel uma cruz. E aí você escreve lá mãe e pai, e do lado esquerdo você vai fazer uma lista de todas as características positivas do seu pai e da sua mãe. Sei lá, minha mãe cozinha super bem, minha mãe é super simpática, carinhosa, minha mãe é super engraçada, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Ai, tudo de luz da mãe maravilhosa. Aí depois a lista do pai. Meu pai é muito generoso, meu pai é engraçado, meu pai é organizado, meu pai dirige bem. Tudo que seu pai faz direitinho. Porque todo mundo tem luz e sombra, gente. Por mais monstro que seja seu pai ou sua mãe, tem luz. E aí, do lado direito, então, da cruz, tá aqui a cruz, tal, em cima as coisas boas da mãe, embaixo as coisas boas do pai. Aí, do lado direito, em cima, as sombras, as suas dificuldades com a sua mãe, e o lado embaixo, as suas dificuldades com seu pai. E aí também, mesmo que a sua mãe linda, diva, musa, maravilhosa, seja a mulher mais incrível que você ama nesse planeta, ela também tem sombra. Então, você vai lá numa grande honestidade, num papo interno, você vai lá e você vai escrever todas as sombras da sua mãe e depois todas as sombras do meu pai. Putz, minha mãe é uma egoísta, minha mãe não tem dificuldade de falar das emoções, minha mãe é orgulhosa, minha mãe, enfim, tudo que você achar lá da sua mãe, tudo que você achar do seu pai. E aí, minha gente, depois que você escreveu tudo isso, você olha para essa cruz e você
vai humildemente e de coração bem aberto Bem aberto, né? olhar, Bem. olhar e integrar tudo aquilo e pensar em você, na sua vida, nas suas emoções, e entender que todas aquelas características, luz e sombra de pai e mãe, estão todas dentro de você. Elas só foram possíveis ser reveladas porque você se permitiu e porque você vê isso, porque você percebe isso. Se você percebe isso, é porque isso está em você. E é assim que a gente entende que o nosso pai e nossa mãe está em cada célula do nosso corpo, porque eles geraram a vida. E aí, quando a gente se apodera disso, se apropria disso, aí a alquimia acontece. Aí eu acho legal que depois de você fazer esse exercício, porque né, precisa de um tempinho, assim, e não é para você poder fazer, colocar uma música bacana, se quiser acende vela, acende incenso, mas se joga, assim. E aí eu acho legal no final, depois, queimar tanto o cemitério das dores, quanto o papel de pai e mãe, para transmutar mesmo. Acho que é importante para o Eu processo. acho que é interessante. Tanto para o processo energético magístico, tanto para o processo inconsciente também de você transformar aquilo em posse. É muito importante a gente Exatamente. visualizar o pó, a coisa que não importa mais, aquilo já não tem mais sentido. Acho que é bem interessante. Ó, a Rosana tinha falado aqui que, na verdade, ela queria saber como que faz Ho'oponopono. O Ho'oponopono é muito simples. É muito simples. Na verdade, assim, o Ho'oponopono, muita gente usa vários outros métodos, mas nada mais é do que falar assim, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Antes de falar esse mantra, você pode colocar o seu nome, por exemplo. O meu é Thiago. Thiago, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Você pode falar, mãe, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E aí você vai repetindo. Eu uso, para ficar mais fácil me concentrar e trabalhar, eu uso um japa malá. Então eu vou repetindo como se fosse um terço. Tiago, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Tiago, e aí vou fazer. Mas você Tem no não precisa usar YouTube. isso. No Oi? YouTube também tem. É legal que no YouTube também tem. Se você tiver dificuldade, você acha que você vai se perder? Ho'oponopono. Vou colocar aqui. Será que eu escrevi muito? Ho'oponopono. Não, tá certo. Ó, gente, Ho'oponopono. escrevi aqui. No meu canal do YouTube, eu tenho uma mentalização das 108 vezes lá no meu canal. Então, Então é só você seguir, colocar o fone, e aí você vai seguindo ali, se concentra um pouco, tira um momento para você, acho que é 15 minutos, uma coisa assim. E aí você vai sentindo ali, ouvindo a voz e vai deixando se perdoar, se amar um pouco mais, agradecer por tudo aquilo que você está vivenciando, né? né, e o mais lindo que eu acho do Ho'oponopono é que, gente, ele é um método tipo havaiano que nasceu no Havaí, é de xamãs havaianos, e que todas essas palavras são muito sagradas, elas realmente trabalham num lugar que a gente não tem assim nem ideia da profundidade. Para vocês terem noção, o senhor Henlin, né, é o nome dele, que foi o que divulgou Torquim. o Ho'oponopono, ele foi numa, como é que chama? Numa cadeia, numa prisão dos piores De prisioneiros situações que tinha. psiquiátricas, né? Eram os piores, era o pior, né, que tinha lá. E ele fazia o Ho'oponopono na ficha de cada um dos prisioneiros. E pouco a pouco eles foram sendo liberados. Aconteciam coisas na vida, eles transformavam, eles mudaram completamente até que finalmente essa cadeia ficou totalmente vazia. Isso é uma história verídica e ele ainda está vivo. E tem o livro Limite Zero, quem não lê, quem quiser saber mais, eu super indico, porque Bem legal a história, o livro é muito bom mesmo, vale muito a é, pena, assim, para você entender o poder, né? E como é importante a gente se curar. E aí a gente vai entrar num outro processo, mas assim, quando a gente se cura, a gente também cura o meio ambiente ao nosso redor. E aí o Ho'oponopono fala sobre exatamente isso. Quando a gente cura a gente e cura aquilo que está ferindo a gente no outro, a gente também vai curar o outro, entendeu? Naturalmente, né? É o reflexo, é o conceito do espelho também, né? exatamente, é incrível, vale muito a pena. Ó, Conceito de sombras, boa pergunta, hein? O registro das sombras para o filho é o mesmo jeito? No sentido do Ho'oponopono, fazer para o filho é o mesmo jeito, mas o sentido de sombras é um pouquinho diferenciado, na verdade, tá? O filho, na verdade, o que te incomoda no seu filho, sim, é um processo de espelho daquilo que é negativo, que é sombra sua, beijo, mas amor. imagina, brigadão. Mas assim, o filho é diferente dos pais. Gente, caiu. Espero que o Thiaguinho entre de novo.
Fomos cortados. O Instagram ultimamente não está sendo muito empático. Ele não está aqui liberando a gente. Vamos lá, Rosângela. Pois é, tô esperando aqui o Thiago entrar também pra gente finalizar. O Instagram não avisou que ia terminar e aí de repente não caiu. É que ele, depois de uma hora, às vezes ele desliga, às vezes ele deixa, às vezes ele avisa. A gente nunca sabe como é que vai acabar. Só que a gente mesmo, Thiaguinho e eu, estávamos tão inspirados, percebeu, nem viu o relógio aqui para ver que já estava acabando a hora. Mas eu já aceitei. Vamos ver ele entrar. Aê! Ontem. Já pedi É porque ele desculpa. não avisa. E agora tem momentos que ele deixa a gente falar mais de uma hora, agora tem momentos que ele não deixa mais. O Não, Instagram isso tá é meio zero isso. empático, porque às vezes entra o reloginho, né? Mas enfim. Entra com um cronômetro, mas tem hora que não entra. É uma confusão esse Instagram. Mas desculpa, desculpa em nome do Instagram, eu peço. Instagram, sinto muito, por favor, não perdoe, te amo, sou grata. Fala aí dos filhos que você estava falando. Não, a diferença dos pais, da sombra dos pais, é que os pais é aquilo que nos criou. Para com os filhos, aquilo que está incomodando nos filhos é aquilo que a gente passou para os filhos. É, na verdade, o efeito contrário, entendeu? Então, nos pais foi aquilo que a gente absorveu na nossa infância e até no processo adulto a gente continua absorvendo, né? Porque os pais têm um impacto muito grande no nosso subconsciente, mas na infância principalmente, na primeira e na segunda infância. E para os filhos é aquilo que a gente passou para os filhos nesse processo da primeira e da segunda infância. Então, quando o filho é adulto e tem umas características que incomodam muito ele, que está trazendo um incômodo para você, é porque você passou aquilo de certa forma para ele, entendeu? Então, a primeira coisa é tentar curar isso na gente também, porque vai ficar muito mais fácil de aceitar no filho e no Coitadas processo das dele. mães, juro, coitadas das mães, porque quando eu descobri isso e a minha mãe vinha me criticar, eu falava, eu sou seu espelho. Falei, me aceita, porque a hora que você me aceitar, você vai se aceitar e a nossa vida vai ser muito mais fácil. E pelo amor de Deus, para de me criticar. Tudo que você está criticando em mim, você tem que fazer. Eu não tenho, mas tem, minha mãe tem. Aceita que vai ser melhor para nós duas. Ai, Aceita que coitada, dói menos, a gente é igual, né? É isso mesmo. É tadinha isso da minha mesmo. mãe, gente, A, tá? a mãe vem com muita força nisso, né? E aí os Tadinha pais da vêm sua criticando exatamente. também. Ah, minha mãe e meus pais surtam, na verdade, comigo. Surto, né? Porque eu sou louco, eles ficam mais loucos ainda comigo, né? E a gente vai mudando. A gente tá no processo de autoconhecimento, a gente muda muito fácil. Tipo, é isso que eu acredito hoje, mas amanhã eu já não acredito mais naquilo. Eu já mudei tudo e eu tenho que me mudar. E aí a gente tá liberado pra essa frequência. Aí as pessoas falam assim, mas você não era desse jeito? Mas não sou mais, não vejo mais sentido. Mudei. Tipo, Não. meu, aí você vai mudando, cada dia um Thiago novo, e eu aceito isso, né? A gente tem que aceitar essa mudança no processo do autoconhecimento, né? Porque às vezes no começo, quando a gente tá no processo de autoconhecimento, a gente vai mudando e você fala assim, mas eu sempre gostei disso, mas eu não gosto mais, isso é certo, isso é errado, e a gente começa a entrar nesse padrão, né? Porque você, na verdade, tem um ego construído e deixa essa imagem muito pronta, né? Mas quando você tá no autoconhecimento, de um dia pro outro você já mudou totalmente, sabe? É bem uma coisa assim, tipo, hoje eu gosto de feijão, amanhã eu não vou gostar mais, porque não tá fazendo sentido pra mim naquele momento. Entendeu? E daqui uma semana eu posso voltar a gostar porque começou a me fazer falta. E aí Exato, você tipo no aceitar. carne, pra mim foi muito isso. Nossa, não gosto de É, carne, não sei o quê. Mas aí depois também caiu, fiquei com não sei o que, anemia. Eu falei, gente, eu preciso voltar a comer carne, como mesmo. Ah, mas você não era vegetariana? Não. Mas não sou mais agora. não Eu é como bem de vez assim. em quando, gente. Tá tudo bem? A gente tem um processo de mudança e aceitar nossas mudanças. E para os pais isso é um pouco complicado, né? Porque eles nunca sabem quem é o filho que tá ali dentro, qual é o filho que vai estar gritando, né? Exatamente, exatamente. Mas por isso que eu sempre falo que quando a gente, depois que passa essa fase, né, de matar pai e mãe, aí a gente consegue realmente encontrar esse caminho interno da amorosidade. Putz, é tão fácil, né? Que eu falei, a gente vai lá, a gente coloca, aponta os dedos, né? Das críticas do nosso pai e da nossa mãe no segundo, porque é muito mais fácil encontrar no outro. Mas aí quando você vai se relacionar assim, desse lugar de perdão mesmo, de amorosidade com seus pais, gente, é o processo mais poderoso. É o processo mais poderoso que tem. Porque é o que você falou no áudio, Thiaguinho, você não falou hoje, da nossa árvore, né? Eles são as nossas raízes. E quanto mais limpo, mais a gente purifica esse solo, mais a gente cresce em direção da luz. Mais os nossos troncos, meu, se alongam para cima e a Assim, gente a vai gente pra tava falando frente. muito do processo de pensamentos acima de tudo, né? Então, É, nossos
Eles são as nossas raízes no sentido porque eles foram implantando as crenças de meio ambiente e realidade. Quando a gente tá falando pais, gente, é cuidadores, tá? Você foi cuidado por uma avó, por um vô, inclua os seus pais, que a gente tá falando tanto pais, É nesse sentido. verdade. Não tem necessariamente que ser pai e mãe. A gente tá falando das pessoas que cuidaram muito de você. Pode ser pai, mãe, tio, vô, vizinho, não importa. Então, eles implantaram essas crenças, e essas crenças são as raízes. E aí, quando a gente vai sustentando essas crenças, elas vão crescendo e vão virando plantas. Só que aí depende que tipo de planta e qual a raiz que foi colocada ali, qual sementinha foi colocada para criar um tronco bonito ou não, entendeu? E tem momentos que você tem que ir lá e falar assim, meu, isso não tem mais nada a ver, arrancar aquela planta e plantar uma planta nova com uma raiz mais bonita que vai nascer uma flor bonita, porque aquele pensamento já não faz mais parte. Mas a gente primeiro tem que saber, ter consciência e tem que se observar para conseguir saber qual planta que é boa e qual planta não é, né? Porque tem muita coisa que seus pais colocaram que é muito legal aí dentro, mas tem muita coisa que também não faz mais sentido. Então você vai ter que se observar e entender qual planta você vai ter que arrancar, né? Qual joio separar do trigo, né? Exatamente. Escuta, a gente quer fazer toda terça-feira às 4h30 da tarde nossa live aqui, bate-papo delícia de terça-feira. Agora não precisa mais assistir esses programas de fofoca na televisão. As velhinhas não precisam, chama aqui para nossa live que a gente conversa com elas. Bota sua avó para assistir a gente terça-feira, 4h30 da tarde. Verdade, coloca sua voz, as vozes gostam de mim normalmente. Amigos da Mais que os pais e gringa, mães. eu mandei para os amigos da gringa, que é, né, pelo menos com a Europa, a gente está num bom horário para eles. E, Tiaguinho, eu tenho uma sugestão para semana que vem. O que você acha da gente falar de vidas passadas? Vidas passadas, olha que legal, boa, boa. No atendimento de tarô, não é um foco falar de vidas passadas. Não, porque não é uma vida, eu não faço terapia de regressão. Mas muitas vezes eu tenho que tocar nesses assuntos, Eu também. porque a situação vem da vida passada, a situação vem do ancestral, e aí eu tenho que trabalhar isso, e vem vindo, e aí eu vou conversando com a pessoa, instruindo muito, no sentido de não ficar preso, mas de tomar consciência do que a gente está trazendo de lá da vida A passada. autorresponsabilidade, o fato da gente ter nascido, né, em tal família, em tal cidade, a gente escolheu, nós fomos responsáveis, ninguém é vítima. E a gente escolheu devido às experiências lá. Então a história tem alma. Eu acho que eu assisti aquele filme Minha Vida em Outra Vida, não sei se você assistiu, é um filme dos anos 2000. Não, não assisti. Gente, mas é que eu assisti esse filme anteontem, eu ainda tô super mexida, assim, porque eu fui estudar espiritismo, vidas passadas, sei lá, quando eu tinha 12 anos. Então, por isso, então está muito aflorado para mim agora isso, e a vida que importa é essa que estamos. Então, acho que a gente pode vir, porque a gente está muito alinhado, amiga, a gente está na mesma É uma frequência. frequência boa, tem uma frequência vai indo, né? E as ideias vão indo, né? Gostei. Não, adorei vidas passadas. Eu tenho bastante coisa. Eu fui kardecista mesmo. Acho que eu trabalhei já no corpo de médium com 15, 16 anos. E Divino! Não sabia. minha família era kardecista, assim, no conceito Kardec. Minha mãe Mas também. aí eu fui fazendo grandes transmutações nesse sentido. Gosto bastante do kardecismo em várias situações, é uma coisa bem interessante, mas os livros assim de espiritismo, Chico Xavier, eles ilustram muito uma coisa que às vezes fica muito presa no nosso inconsciente, a gente não consegue entender, ele traz uma coisa que você visualiza o que está acontecendo. Mas vidas passadas é uma coisa muito interessante. Uma coisa que a gente tem que pensar é que nosso karma de vidas passadas normalmente só refere-se a 30, 40% da nossa vida agora, nossos problemas da nossa vida agora. Mas esses 30 e 40% às vezes são coisas que nos estão amarrando, não deixam a gente pra frente de jeito nenhum, e a gente tem que tomar consciência às vezes disso e conseguir purificar. Exatamente. Até porque né, é isso, né, gente? Não é para falar de outras vidas, para ficar falando, é culpa das outras vidas, né? Ficar que nem o Mercúrio retrógrado. Até a gente tem que ter alguém para botar a culpa, né? É, Enfim. eu tenho, ó, só Rosejão. pra falar da Rita, a Rita pegou e falou assim: tem horas que eu não acredito que foi escolha minha. Eu sei que é mais fácil acreditar que não foi sua escolha, né? Mas infelizmente foi. Ou foi uma escolha, ou foi escolhido de acordo com a sua frequência, que também não muda muito a situação, é responsabilidade sua. Não, eu tô apaixonada por um. Sabe, você conhece o Laércio Fonseca? Professor Laércio Não sei. Fonseca. Ele é um professor, tipo, foi professor de cursinho e ele é master dos OVNIs. E tem um vídeo dele sobre a fraternidade branca e as dimensões. Então ele explica, né, as dimensões da Terra e tal, e da fraternidade. Então, a fila que tem de galera para vir encarnar na Terra, sabe? Tipo, torcendo por uma oportunidade.
para vir para a grande escola da vida. E que a gente está aqui, que a gente está reclamando da nossa chance, entendeu, gente? Tá, Ó, eu vou falar duas coisas que vai aparecer no meu Instagram e depois a gente vai falar sobre isso. Uma coisa que as pessoas têm que começar a se questionar é o que eu estou fazendo na minha vida. Só pra acabar, tipo, porque a gente precisa ir embora. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Muito importante isso. E assim, tem 50 anos, tem 60 anos, gente, a vida não acabou, tá? Se você tá aqui, é porque você tem muita coisa pra fazer e muita coisa pra aprender. Então não adianta você falar assim, ah, agora eu tô aposentado, não preciso mais fazer nada. Ó, vamos trabalhar o interno, porque, meu, se você ficar estacionado, é 30 anos perdido. Não é 30 anos ganho, não é 20 anos ganho, não é porque tem 80 que você não pode começar o processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento tem que ser constante. A evolução precisa ser constante. Mande seus avós, suas avós, suas tias para nós toda terça-feira às 16h30 aqui no Instagram, que a gente fala com A gente eles. precisa criar um nome depois para ir para nossos dias de terças. Vamos pensar, amado. Tudo de bom, eu amo falar com você. Gratidão, uma delícia. Uma delícia sempre. Rita, brigadão, beijo, meu amor. Rosângela, obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. Sabrina, gente, beijo. Ó, quer marcar consulta comigo? Entre em contato, é só entrar em contato aqui no WhatsApp ou entrar em contato aqui no Instagram mesmo. Leitura de chakras é bem interessante, o preço é bem em conta, é um pouco diferente, é mais barato que a leitura de tarô. Eu mando um material com literalmente um mapa. Aliás, eu vou fazer uma leitura de chakra pra você depois. Você me manda a sua data de nascimento, a gente pega e faça uma pra você. Hoje é dia de jogar na loteria. Vida, me surpreenda. Vida me surpreenda. Eu mando desse... Portugal lá me ajudou, e agora o Thiago já me deu um negócio de chakra. É assim, quando a gente se conecta com essa frequência, vem uma enxurrada de coisa boa. Vem, e eu tô num processo, esse mês eu tô falando infinitas possibilidades. Eu estou aberto a infinitas possibilidades do universo. Acho que é bem interessante a gente ficar falando isso. E você? Fala aí do projeto que você vai começar semana que vem, é importante. O meu lance é o seguinte, bom, sessões também particulares, só mandar um WhatsApp, tem um link lá na bio. A partir de quem está em São Paulo, dia 21, quarta-feira que vem, não amanhã, na outra, vou começar uma série de 4 encontros aqui na Pompeia, com mulheres, sexualidade feminina e espiritualidade. Como que a gente pode sair dessa samba do crioulo doido que a gente vive, dessa pegação e trazer consciência, sabedoria, amor próprio, trabalhar outra frequência para se relacionar nos relacionamentos íntimos. Quem tiver interesse e não for de São Paulo, eu vou transmitir ao vivo a parte teórica. Então, também, lá na bio tem o link. E a partir do dia 1º de setembro, eu começo um novo grupo de 21 dias para bem amar-se, que é um programa onde eu dou aulinhas, tarefa e meditação, 30 minutos por dia, para ir evoluindo aí, trazendo consciência, amor próprio, alegria, bem-estar, ser feliz. Eu amo esse corpinho, amo essa vida. Me amo. Adorei. Gente, obrigado mesmo, gratidão, hein? Namastê. Beijo. Beijo enorme no seu coração, Thiaguinho. Até semana que vem, vidas passadas, batemos o martelo. Vidas passadas, vamos lá. Beijo, Beijos. querido. Tchau, tchau.